Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra. Vamos juntos estudar o livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo e com ele... Comigo, Aloísio Guigino, e com ela. Maria de Fátima Miranda. Ela fala meio rindo, que eu não entendo porquê. Ninguém sabe. Não tem câmera, só áudio. Mas tudo bem. Vamos em frente aqui, vamos dar sequência ao nosso estudo do livro que é o Espiritismo. Estamos aí no capítulo 2 do livro, que trata das noções elementares do Espiritismo. O tópico é o dos médiuns. E já vimos aí há 2 semanas falando sobre a questão da psicografia, né? Importante meio de comunicação entre os espíritos e nós, utilizando-se aí de um médium, que através de suas próprias mãos, tomando de um lápis, de uma caneta, ele traz as mensagens dos espíritos. E foi um método extremamente importante para Allan Kardec, para registro dessas mensagens e para o bom desenvolvimento dessa comunicação, que passou a fluir com muito mais rapidez e auxiliou bastante no trabalho de Kardec. A gente lembra que hoje em dia ainda existem muitos médicos que trabalham a psicografia, porém a psicofonia é o meio mais utilizado hoje nas comunicações. Vamos lá, dar sequência. Capítulo 2, tópico dos médiuns, e o item é o 58. Allan Kardec diz o seguinte: o médium escreve sob a influência dos espíritos, que se servem dele como um instrumento. Sua mão é arrastada por um movimento involuntário, que o mais das vezes não pode dominar. Certos médiuns não têm consciência alguma do que escrevem, outros a têm mais ou menos vaga, ainda quando o pensamento lhes seja estranho. É o que distingue os médiuns mecânicos dos médiuns intuitivos ou semimecânicos. A ciência espírita explica o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium e o papel deste último nas comunicações. E é interessante aqui que nós vemos Kardec falando sobre algo que muitos médiuns hoje em dia se questionam. Mas a minha mão não se mexe sozinho, o meu braço não é tomado. Por que, Maria de Fátima Miranda, que o braço não mexe mais sozinho? O braço, olha, na realidade, na psicografia mecânica... O Luiz ficou atentamente observando o que ela vai falar. Na psicografia mecânica, não é? O espírito atua diretamente no braço do médium. É interessante aqui, porque nós vamos ver uma colocação do Chico falando que no princípio que ele começou a escrever, a psicografar, ele sentia o braço dele como que mineralizado, de tão pesado, né? Depois é que ele foi, como exercício, foi desenvolvendo a fluidez no movimento. E no caso dele, acontecia de às vezes ele estar psicofonando e ao mesmo tempo psicografando o espírito diferente. Na psicografia semimecânica, o espírito atua no arquivo mental do médium e ele não tem consciência, quer dizer, um espírito como o Chico, a gente sabe que esse nível de consciência e inconsciência fica muito relativo. Ele passa muita coisa pelo filtro, só que já é tão automático que a gente não consegue nem fazer essa leitura. Mas tem aquela situação onde o espírito atua na mente do médium, no arquivo mental dele, no campo das ideias ali. O médium, às vezes ele pensa como se estivesse ouvindo e ele vai escrevendo. Aqui também vale lembrar uma diferença sutil que existe entre o trabalho da Dona Ivone Pereira,
não é? E o trabalho feito com o Chico naqueles momentos de psicografia. A dona Ivone tem momentos que ela disse que ela se sentia um médio escrevente, porque como ela narrava através da mediunidade dela, muitas coisas que ela trazia na própria alma e que os espíritos mostravam nos desdobramentos, então era como se ela desdobrasse, ela vivenciava aquilo e depois ela trazia para o papel. Então, existem nuances nesse movimento, nesse trabalho, que simplesmente a gente tem que acompanhar cada caso para categorizar o que seria só mecânico, o semimecânico e aquele médio que é intuitivo, que ele recebe a mensagem não é dele, não é? E ele escreve, mas ele sabe que aquilo no campo das ideias tem alguém trabalhando, tem alguém compartilhando aquela ideia com ele e ele conscientemente passa para o papel. É aquilo que nós falamos no programa anterior, que nós, na psicografia, no fenômeno mediúnico de efeitos inteligentes, né, o espírito transmite sua energia numa simbiose fluídica com o perispírito do médium, que vai perceber isto. Quem percebe é o espírito, né? Porque o perispírito também é matéria. E matéria não pensa, quem pensa é o espírito. Então o espírito vai perceber isso e vai fazer um retorno através do seu perispírito para que o seu corpo físico atue. Certo? Então sempre o espírito do médium estará envolvido. E aí nós temos a possibilidade na escrita mecânica dele até não perceber o que está sendo escrito, porque a atuação é direta sobre algum centro de força, certo? Que faz com que o braço, por exemplo, nós temos um centro de força aqui na região aqui da inserção do braço com o tronco, né? Então, se atua aqui, o seu braço vai escrever sob a ação direta do espírito, certo? Quer dizer, na realidade, certo, o espírito terá que mexer, porque o corpo é do espírito encarnado, certo? Não é do desencarnado. Tanto que a gente tem até uma forma indevida de dizer da incorporação. Não, incorporação é entrar dentro do corpo, não é isso. Não entra dentro do corpo. Atua, certo? Então o corpo é daquele espírito que está encarnado, certo? E a ação se faz de uma forma, vamos dizer assim, direta de perispírito a perispírito, mas deixando um pouco de lado a participação e a seleção do próprio espírito, que normalmente pode ocorrer, certo? Então, existem as várias modalidades de atuação do espírito desencarnado no processo da mediunidade, mais especificamente no processo da psicografia. O método mais comum hoje para quem faz a psicografia é o intuitivo. O espírito intui e o médium escreve. Em alguns casos, isso é como se fosse o que Kardec chama de semimecânico. Realmente há uma atuação mais forte do espírito, mas o médium consegue perceber, né, enquanto escreve, a independência do espírito, mas perceber e compreender o que está sendo escrito, o que não ocorria com o médium mecânico ou inconsciente, como algumas pessoas chamam. Hoje em dia, nós dificilmente vamos encontrar médiuns mecânicos. É bem difícil. Né? Bem difícil. Bem difícil mesmo. Porque hoje em dia, já com o conhecimento e com a educação mediúnica, certo? Não é desenvolvimento, é educação mediúnica, certo? Você já tem uma facilidade maior dessa conexão de perispírito a perispírito para que ocorra, então, a comunicação mediúnica. No Livro dos Médiuns, Kardec diz que a melhor forma de você saber se tem ou não algum resquício, algum indício, melhor dizendo, desta faculdade mediúnica é tentar. E muitos centros espíritas, eles, nos seus estudos sobre mediunidade, eles têm as chamadas reuniões práticas. Eu lembro que eu participei há muitos anos atrás, uns 20 anos, e aí nós estudávamos as obras básicas, depois entrávamos na parte mediúnica,
E aí tinha o chamado exercício da psicografia. Nos era dado papel, caneta, e o dirigente dizia: olha, o que vier na sua mente, você escreva. E aí vamos ver se a coisa vai fluir ou não. E aí era interessante, porque todo mundo ficava naquela expectativa do médium mecânico, né? Do espírito pegar o braço e escrever, o que não acontecia com ninguém. Outros tinham uma intuição mais forte, outros chegavam mesmo a praticamente ouvir o espírito. E a maioria, não, a maioria escrevia, né? Aquelas intuições vinham, e eu lembro que eu começava a escrever sem nenhum tipo de pretensão. Eu pensava em algum tema e falei, vou escrever. E era interessante que quando eu ia no meio do caminho, eu falava assim, gente, está ficando bom esse negócio. Realmente eu percebi em algumas situações que realmente não era eu. A ideia não era minha. Mas aquilo não tinha grande desenvolvimento, porque eu não tinha aquela mediunidade. Era mais um processo intuitivo, mas realmente é algo comum, cara. Às vezes numa palestra, a gente está fazendo uma palestra, daqui a pouco a gente está falando sobre uma coisa que não tem nada do que a gente tinha planejado. E a coisa muda, meu Deus, eu não pensei em nada disso. As ideias vão fluindo. E era mais ou menos o que acontecia quando eu escrevia. Mas é diferente de um médium psicógrafo, aquele que realmente tem essa faculdade, em que eu via companheiros ali que a psicografia tinha um desenvolvimento muito detalhado. Eu jamais conseguiria fazer daquela forma. Eu fazia na questão das ideias, mas detalhamento do espírito se colocando, às vezes dando até indícios da sua personalidade, aí requer uma mediunidade um pouquinho mais aprofundada. Tá rindo do que, Maria de Fátima? Estou lembrando do Parnaso de Além Túmulo, não é? Aquela universalidade de espíritos, porque cada um com a sua característica. Nós vamos saber da universalidade dos ensinos dos espíritos, mas quando se trata da mediunidade do Chico Xavier, tem uma outra universalidade ali, é uma diversidade de espíritos através de um único médium, trazendo o seu estilo e de uma forma incontestável. A mediunidade é muito interessante e é importante aquele que tem alguma sensibilidade mediúnica que estude, que entenda, que eduque a sua mediunidade para que possa realmente ter a condição de se aproximar e de fazer a conexão com os bons espíritos, trazendo alguma coisa de utilidade. Nós sempre teremos a possibilidade de transmitir alguma mensagem de algum espírito desencarnado. Mas o médium, pela sua responsabilidade, pela vida que leva em aspectos morais, ele terá a oportunidade de ser muito útil à sociedade. Isso aí. Vamos então dar continuidade aqui no item 59. Vamos ouvir aqui o Vamos nós. Eduardo. O médium, diz Kardec, não tem mais que a faculdade de se poder comunicar, mas a comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se estes não quiserem manifestar-se, aquele nada obterá. Será qual instrumento sem músico que o toque? Visto que os espíritos só se comunicam quando querem ou podem. Não estão sujeitos ao capricho de ninguém. Nenhum médium tem o poder de forçá-los a se apresentarem. Isso explica a intermitência da faculdade nos melhores médiuns e as interrupções que sofrem às vezes durante muitos anos, muitos meses. Seria, pois, um erro comparar a mediunidade a uma propriedade do talento. O talento adquire-se pelo trabalho. Quem o possui é sempre dele senhor, ao passo que o médium nunca o é de sua faculdade, pois que ela depende da vontade estranha. Então, isso é mais um esclarecimento importantíssimo aí que Allan Kardec nos traz, que muitas pessoas acreditam, né, serem os médiuns oráculos, que vão chegar no médium, e o médium vai sair revelando tudo sobre a vida dela, dando todas as orientações, ou mesmo algumas pessoas exigem, chamem o espírito fulano de tal que eu preciso de uma orientação, como se dependesse do médium chamar, ordenar o espírito para que se apresentasse a hora que ele quisesse.
Isso leva aí a muitos problemas, né? E até mesmo alguns médiuns que acreditam poderem colocarem os espíritos às suas ordens, se colocam efetivamente na mão de espíritos enganadores, né? Porque você pode chamar o espírito que você quiser, agora quem é que vai se apresentar já é outra história, né? Conforme está lá no livro dos médiuns, evocai um rochedo e ele vos responderá. Sempre terá espíritos brincalhões e enganadores para se apresentarem. Isso aí não vai faltar. Agora, achar que um espírito bom está às nossas ordens, aí realmente é muita falta de conhecimento da doutrina. Aloysio Guigino. Isso aí é muito importante, porque isso que você comentou aí, os médiuns na realidade não são oráculos, né? Eles não podem atender a qualquer pedido que venha, porque é o que o Chico dizia com toda a propriedade, de uma maneira muito simples. O telefone toca de lá para cá. Tá? Então não adianta eu querer que um determinado espírito se manifeste, porque ele poderá ou não se manifestar. Isso dá margem a muitas comunicações de enganação, ou de espíritos enganadores, certo? Que se apresentam inclusive como um determinado espírito, quando na realidade não são. Tem uma história muito interessante que numa casa espírita, numa reunião mediúnica, começou a se apresentar um espírito que se identificava como Francisco, se apresentava como Francisco. E como ele falava bonito e falava bem, não sei o quê, os médiuns e os demais assistentes da reunião começaram, após a avaliação, a achar que era Francisco de Assis, certo? E começaram então a tratá-lo como se fosse Francisco de Assis, certo? E ele não desmentiu. Até que um dia, num dos participantes da reunião resolveu indagar ao espírito que estava se comunicando: mas escuta, você é Francisco de Assis? Ele falou: não, eu nunca disse que eu era Francisco de Assis. Não, mas todo esse tempo, não, vocês é que diziam que era. E vocês me tratavam tão bem, certo, que eu resolvi não desmentir, certo? Então você vê, mesmo espíritos que às vezes dão comunicações interessantes, de bom conteúdo, certo? Nós atribuímos a eles denominações que nem sempre são, certo? Então nós temos que ter muito cuidado e muita atenção com essa denominação. Nós temos aí comunicações que são assinadas por Bezerra de Menezes, etc., que não tem nada a ver com internet, Bezerra. Aliás, tem muitas e muitas mensagens de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier. Tem de tudo na internet. Então tomem cuidado. Acredite se quiser. Porque as pessoas usam isso para... Infelizmente, nós sabemos que no mundo da internet hoje, né, as pessoas ganham dinheiro com o número de acessos, né, com os famosos likes. E, lamentavelmente, algumas pessoas se aproveitam disso para usar nome de espíritos. Para dar respaldo àquilo que está sendo enviado ali. Agora, sobre essa questão ainda de chamar os espíritos, né, e deixá-los aí sobre as nossas ordens, que claramente está sendo colocado aqui por Allan Kardec que não existe. O próprio Allan Kardec tinha um cuidado imenso. As pessoas às vezes falam: mas Kardec evocava os espíritos. É verdade, ele evocava, mas não desta forma como as pessoas pensam. Vou chamar aí alguém que morreu e a pessoa vai vir aqui. Nós vemos, por exemplo, no item 94 do Livro dos Médiuns, ainda falando sobre as manifestações físicas, lá na última pergunta do item 94, que é a questão 8, Kardec pergunta assim, acho que é a São Luís, se não me engano: achas que convém evoquemos o espírito a que nos temos referido para lhe pedirmos algumas explicações? Então, ele não foi evocando o espírito diretamente. Ele pergunta, né? Busca permissão. Não é assim, não. Nem Allan Kardec, que tinha autoridade, não fazia. E aí ele perguntou lá a São Luís, né, se achava que se poderia chamá-lo, né, se poderia evocá-lo. Aí o São Luís responde: evoca-o, se quiseres, mas é um espírito inferior que só te dará respostas muito insignificantes.
Então está claro aí que essa conversa que alguns companheiros do movimento espírita têm de que Kardec saía chamando os espíritos, não é bem assim. Ele, antes de chamar um espírito, ele consultava os benfeitores sobre a possibilidade de chamar. Então, em algumas casas espíritas, algumas pessoas, levando ao pé da letra o capítulo sobre evocações de O Livro dos Médiuns, acreditam que podem evocar qualquer espírito. Não, pode. Mas não deve. Além de não dever, conforme a gente acabou de ler aqui no que é o Espiritismo, o espírito ele pode não querer ou não poder se apresentar. Também. Tem esses detalhes aí. Também. Ou então pode se apresentar um Francisco, exatamente, que não é o de Assis, certo? Fazendo-se passar e aquecendo, certo? Quando foi aventada a possibilidade de que fosse Francisco de Assis, quando na realidade não o era. Tá? Então nós sempre estamos submetidos a essas dificuldades e que nós vamos ver mais adiante, certo? Aqui a partir do item 70, aqui, escolhas da mediunidade. Certo? Então, nós quando tratamos com o plano espiritual, nós não temos um controle exato de quem está se comunicando. Nós podemos fazer uma avaliação. Nós podemos nos preparar para que haja uma sintonia com os bons espíritos, o que já dará uma probabilidade muito grande de que a comunicação seja oriunda de um espírito mais elevado, de uma estatura moral mais elevada. Mas nós não podemos garantir isso. Certo? No mundo material não fica muito diferente. Você pode desejar falar com o presidente da República agora. Você vai conseguir falar com ele exatamente agora? Não vai, né? Até Dona Maria, que esteja em tal comunidade, você tem acesso à comunidade agora? Você tem permissão, de repente, para chegar lá e conversar com ela? Ou então você toca a campainha da casa de alguém querendo falar com o proprietário da casa. Você não conhece a pessoa, você toca a campainha, alguém responde lá de dentro, foi o proprietário? Você não pode confirmar tudo isso, né? Então, quando o Kardec tem essa conduta, conversando com os espíritos e pedindo autorização, é para nos mostrar também o respeito ao livre-arbítrio do outro, porque o fato de ser espírito desencarnado não perdeu o livre-arbítrio. Claro que se é um trabalho composto ali com objetivo sério, eles já faziam parte de uma organização onde os benfeitores sabiam da necessidade daquelas experiências e disponibilizavam todos os recursos ao alcance de Kardec, mas ele, enquanto codificador, ele sempre tem a ética em todo o procedimento que ele vai desenvolver. Em outras palavras, então, e resumindo isso tudo que nós estamos falando, para o exercício da mediunidade nós temos que ter, primeiro, um padrão moral elevado e, segundo, um estudo e a compreensão daquilo que nós estamos participando. É isso aí, chegamos ao final aí de mais um programa, passou rapidinho, mas na semana que vem daremos continuidade, ainda nesse tópico sobre os médiuns, e Kardec desenvolvendo essa questão das comunicações, da psicografia, que são muito importantes não somente para aquele que tem a mediunidade e que precisa compreender o mecanismo da mediunidade, que não é tão simples como se imaginam à primeira vista, envolve algumas complexidades e algumas questões que só o estudo poderá auxiliar o médium, como também para aquele que não tem uma mediunidade ostensiva, mas que precisa estar atento às questões da mediunidade, já que todos nós estamos recorrendo aos livros, às comunicações mediúnicas, e precisamos ter o conhecimento para evitarmos os equívocos, evitarmos ser enganados. Muita paz a todos. Maria de Fátima Miranda. Muita paz, que Jesus nos guarde. Aloísio Guigino. Até o próximo encontro. Muita paz. Vamos nós. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano
e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos de volta com mais um Luz na Penumbra, um dos programas mais antigos da Rádio Rio de Janeiro. Olha só que bacana, não é isso? Eu, Renato Souza, Bill Fabiano Cordeiro aqui conosco também. Bill, seja bem-vindo, tá? Obrigado, bom estudo para cada um de nós, que nós saibamos aproveitar as oportunidades. Isso, uma oportunidade abençoada de estudo, a começar por nós, né? Exatamente. Começar por nós. Nós estamos estudando a Revista Espírita, o ano 2, 1859, e ainda estamos em janeiro, né? Estamos em janeiro. Temos muita água para rolar. Nessa parte do estudo nós vamos relatar as manifestações materiais ou inteligentes, aparições, evocações, dentre tantos outros aspectos que essa fonte viva que é a Revista Espírita, né, Renato? Que preparou a Kardec, ajudou a Kardec a dar continuidade em seu estudo, enfim, mesmo após o desenlace dele, ela continuou ali e teve seu momento, né, de produção e depois findou-se, mas até hoje é uma fonte viva de recurso para nós espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita. Vamos dar logo sequência aqui, Renato, para a gente... Vamos sim. O tempo urge, né? Sim, Semana passada nós paramos no parágrafo aqui que falava sobre as comunicações dos espíritos inferiores e dos superiores. Nós vamos dar sequência aqui da seguinte forma. Diz Kardec: os espíritos elevados só boas coisas ensinam. Sua moral é a do Evangelho. Só pregam a união e a caridade. E jamais se enganam. Os espíritos inferiores dizem absurdos, mentiras e muitas vezes até grosserias, né? Então já é uma forma também, né, Renato, da gente ficar atento a que tipo de indivíduo. O Renato lembrou bem no programa passado, quando se fala em espíritos inferiores, foi uma colocação uma categorização que o Kardec fez, mas não quer dizer de maneira alguma que nós sejamos maiores ou melhores do que ele, muito pelo contrário. São espíritos ali inferiores no sentido da evolução moral, mas não quer dizer que sejam espíritos burros, que não tenham vivido nada, muito pelo contrário. Podem ser espíritos muito mais milenares do que nós, né, Renato? Então a gente tem que ter, primeiramente, o respeito com todos os indivíduos, como cristãos que somos, né, ou pelo menos tentativas de sermos cristãos, mas nós não sabemos com quem nós estamos lidando, então nós temos que ter muito cuidado nesse sentido também. Mas os espíritos nobres só nos trazem, como o próprio André Luiz fala, né, a cheiro, a sentimento. Quando o espírito nobre se apresenta, ele traz perfume de uma flor, de uma rosa, ele vai ser sempre paciente. Não quer dizer que não seja incisivo, né, Renato? Ele é paciente, mas não quer dizer também que não vá falar firme com você, mas ele só traz boas inspirações para você. Já os espíritos considerados inferiores, eles nos trazem impressões erradas, sobretudo os pseudo-sábios, né? São aqueles como nós, né? Pensamos que sabemos, mas no entanto não sabemos nada, e isso faz com que às vezes nós enveredemos por caminhos errados, não é isso, meu parceiro? Sim, lá no segundo programa, se eu não me engano, né, no segundo programa nós falamos, tanto tempo, né? Nós falamos sobre a escala espírita, onde a classificação de inferiores, não é? Existem subdivisões nos inferiores. Então é importante a gente atentar a esse detalhe, não é? É um espírito inferior? Sim, mas não significa dizer que ele não tenha uma bagagem, não é? Ele não tenha já um aprendizado, não tenha já uma grande passagem já por várias experiências, tá? E sim, sem dúvida, a conversa, não é, que eles vão trazer, eles podem até se disfarçar. E se disfarçam mesmo. E nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque eles tudo podem. Sim, exatamente. Eu não os vejo, não é? E ainda que eu possa vê-los, ainda corro um sério risco de me confundir, porque as aparências enganam. Sim. Então, eu não posso jamais taxar, diagnosticar um espírito
pela sua aparência, não é? Mas também pelo que ele diz, pelo que ele fala para mim. E isso é importante, conforme o Kardec coloca aí na Revista Espírita. A mensagem que ele traz, não é? A mensagem que ele deixa para mim. Essa mensagem, ela é o quê? Ela fala do Evangelho. Ela fala daquilo que nos quer passar a árvore do Evangelho. Ela fala de fé, de amor, de esperança, não é? Apesar das situações difíceis, ela fala de tudo isso? Ou ela quer passar alguma impressão muito destrutiva, ou, né, alguma situação ali nas entrelinhas de que, né, tá tudo certo, tá tudo... Não. A gente precisa prestar muita atenção nas informações que recebemos e no nosso agir, partindo da colocação deles, não é? Sim. Partindo da informação que eles nos passam. Com certeza, e a gente tem que lembrar daqui o Evangelho, né, Renato? O capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Até mesmo aqueles espíritos que trouxerem algum tipo de informação para a gente que seja coerente, nós devemos... Não é sair duvidando de tudo também e fazendo com que os espíritos também não possam utilizar da gente, né? Mas temos que ter um pé atrás, sim, por quê? Paulo de Tarso nos disse que nós somos cercados por uma tão grande multidão de espíritos, uma nuvem de espíritos. Ou, por exemplo, o espírito ali ainda não comprometido com o bem, né, Renato? Ele está vendo que nós somos, digamos, na gíria, escaldados. Somos médiuns desconfiados. Sim. Então, o que ele vai saber? Ele sabendo, o espírito, né? Sabendo que eu sou desconfiado, que eu sou um cara que não cai em qualquer tentativa, ele pode simplesmente falar aquilo que seja coerente para mim, para o Renato, para que a gente acredite nele. Bom, não, é um espírito confiável. Então, até mesmo nas questões confiáveis, a gente ainda não pode mergulhar de cabeça. Concorda, Renato? Sim. Por mais verídica que possa parecer a informação, conveniente que ela possa ser, não é? Mas o mentor, né, espiritual, o guia, ele nunca vai querer passar à frente, não é? Ele nunca vai dizer para você passar à frente de alguma coisa, não. Ele vai dizer sempre para você ter cautela, para você observar, não é? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente diz assim, o meu mentor mandou. O mentor não manda. Não é? Não Olha rola, a palavra. não rola isso, não rola. Né? Olha a palavra, não manda, não é? Ele vai sugerir a você, não é isso? Que esta ou aquela situação que esteja ocorrendo para você observar, não é isso? Mas ele jamais vai dizer a você para tomar a frente de alguém para resolver alguma coisa. Não. Exatamente. Ele pode sinalizar, tá? Mas essa coisa de ele está mandando, deixa eu fazer, não é assim, não. Muito cuidado, porque eles sabem onde estão. E essas regras que a gente tem, né, da nossa vida aqui, material, é muito importante, que são as questões ligadas, né, à educação, ligadas, né, à boa conduta, tá? E é nisso que eles procuram ver na gente, com certeza. Vamos dar sequência aqui? Vamos lá. Bom, a eficiência de um médium não consiste apenas na facilidade das comunicações, mas, sobretudo, na natureza das comunicações que recebe. Olha só que importante, vou repetir aqui. A eficiência de um médium não consiste apenas na facilidade que ele tem para se comunicar, mas, sobretudo, na natureza das comunicações que recebe. Um bom médium é o que simpatiza com os espíritos bons e só recebe boas comunicações. É o que Kardec está trazendo aqui, o que ele mesmo passou lá para o Livro dos Médiuns. Né? Essa parte aqui. Ele levou isso para a codificação. Então, ele coloca bem aqui, por exemplo, eu sou um médium que não sou comprometido com a verdade, eu não estou nem para estudo, eu sou médium porque estou quebrando um galho para os espíritos. Se vocês quiserem, é assim que tem que ser. Você não vai ser bem amparado pelos espíritos bons, né, Renato? Não. Você vai ser joguete de espíritos ainda não comprometidos com a verdade, como eu sou, porque semelhança traz semelhança. Então, na medida que eu
eu, Bill Fabiano, Renato Souza, começa a abraçar a doutrina, quando digo abraçar a doutrina, é praticar o que o Cristo coloca. Não é a casa espírita todo sábado, ou todo dia que seja, enfim, isso não é abraçar a doutrina. Abraçar a doutrina cristã, é você fazer o bem sem olhar a quem, é você não fazer com o próximo aquilo que você não gostaria que fizesse com você. A partir desse princípio, você vai estar sob a égide, veja bem, sob a égide, ou seja, está sob o comando. Mas não quer dizer também, né, Renato, que você não vai passar por intempéries. Você não vai ser testado, porque para você passar de ano, você tem que fazer uma prova. É simples assim. Então os espíritos vão te acudir, sim, mas você tem que estar sempre vigilante, né, Renato? Porque a hora que você desviar o pensamento, aquele espírito que está lá te perseguindo, que sabe ali, está contigo ali 24 horas por dia, ele sabe que no seu escorregar ele vai entrar. Aí você tem que estar atento a isso, né, Renato? Você vai estar sob a companhia de bons espíritos, mas não vai estar livre da apreciação dos maus espíritos. Sim, porque o teu pensamento atrai. A tua, né, ainda falta de compromisso, não é? Por quê? Por causa da ignorância. Entendamos a ignorância, que é a ignorância do conhecimento, né? Da necessidade de estudo. Você colocou muito bem, Bill, muito bem. Eu sou médium, me disseram que eu tenho que trabalhar. Então tá bom, vamos lá, vamos trabalhar, né? Não é assim, né? E por isso mesmo, é médium, e médium sofre influência, tanto de um lado como de outro. O problema é que eu preciso estudar, preciso estar muito bem comprometido, né, e responsável com horários, com uma série de situações, não é? Com estudo, para poder o próprio médium ter os meios, né, de separar uma coisa da outra. Não é? Quando aquela interferência errada chegar, não é? Eu poder conversar com o irmão e dizer, olha, meu irmão, eu sei que às vezes o meu pensamento ainda, né? Mas eu estou procurando melhorar, estou procurando, né, acertar o meu passo. Vamos junto, vamos estudar. E porque senão você não sabe mais quem é quem. Você não sabe quem é quem. E muitas pessoas até podem perguntar, mas e aonde fica o anjo da guarda, os benfeitores espirituais nessa situação? Do nosso lado. Esperando que o meu pensamento vire para que eu possa pedir ajuda. Não é? Porque eles nos respeitam. Eu é que preciso virar a chave, buscar, não é, a melhor frequência possível. Tá? Exatamente. Nós estamos aqui numa rádio espírita, e para vocês nos alcançarem, vocês têm que, os que estão na rádio, né, tem que sintonizar lá o dial 1400 AM. Então é simples, como o Renato lembrou bem, é uma questão de sintonia. Se vocês quiserem ouvir o Luz na Penumbra através do rádio, vocês vão ter que ir lá obrigatoriamente sintonizar o 1400 AM. Dessa forma, não sendo dessa forma, vocês não alcançarão a Rádio Rio de Janeiro. Então é simples, sintonizar com os espíritos bons através de boas ações. Não é isso, Renato? Sim, com certeza. É questão de sintonia mesmo, sem dúvida, né? E isso vem com amadurecimento, com estudo, não é? E eu conhece-te a ti mesmo, questão 919 do Livro dos Espíritos, conforme Santo Agostinho fala. Eu descobri-se médium, mas eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que acontece comigo. E é todo um processo. Que vai mexendo com a parte moral, que vai mexendo com uma série de situações. Sim, sem dúvida nenhuma. Nós estamos aqui estudando a Revista Espírita, né? O ano 2, 1859, o mês de janeiro. Nós estamos aqui, esse é o 4º programa, né, Renato? Falando sobre... Acho que é o quarto já, né? O 4º programa, É o 4º programa, a 4ª semana, falando sobre várias questões, manifestações materiais ou inteligentes, aparições, evocações, dentre tantos outros aspectos, que essa revista é uma fonte viva, como nós falamos no início, uma fonte inesgotável de auxílio. Dando sequência aqui, nos apontamentos de Kardec, Kardec diz o seguinte: todos nós temos um espírito familiar que a nós se liga desde o nascimento, guia-nos, aconselha e protege. É sempre um espírito bom, né? Vale a pena a gente destacar aqui, porque em se tratando de mediunidade, né, a gente acha que aquele espírito que está lá comigo, né, Renato, fazendo
a questão mediúnica lá é o meu protetor ali, aquele que meu familiar que veio desde o meu encarne, se comprometeu a me conduzir nessa vida, e não é, né? Existe o nosso amigo espiritual, o espírito familiar, como o Kardec coloca bem, e existe aquele espírito que está lá diariamente, entre aspas, né, que aqueles que trabalham diariamente, ok, mas no nosso caso, meu e Renato, semanalmente, que estão lá semanalmente trabalhando com a gente vale a pena destacar também, né, Renato, que a espiritualidade tem uma elasticidade nesse quesito aí, né, Renato, mediunicamente falando, que às vezes vem um espírito de um médico, por exemplo, trabalhar com o Renato nessa tarde, porque precisa atuar com o médico. Na outra semana já vem um espírito de uma falange de enfermagem, né, Renato? E tantos outros espíritos aí que vêm ter conosco, de acordo com a necessidade nossa e daqueles espíritos que vão ter conosco lá para receber o socorro, né, Renato? Sim, com certeza. E quando se coloca espírito familiar, não é que seja da sua família, a gente faz uma ligação consanguínea. Né? Não, familiar sim, porque tem uma ligação com você, não é? Até porque muitas vezes assumiu um compromisso no mundo espiritual de te guiar, de te orientar, de te auxiliar no trabalho. Vai muito além do consanguíneo. Vai muito além do consanguíneo, não é isso? Muito além, conforme você colocou bem, Bill, não é? Então, sim, por isso que o Kardec trata como familiar, tá? E que pode te acompanhar por várias encarnações, tá? Hoje somos médiums, estamos trabalhando, temos nossos espíritos familiares, não é? Trabalhando conosco, e temos também o espírito familiar ligado espiritualmente, que foi sua mãe, seu pai, seu avô. Por que não? Claro que pode. Pode ser também, não é? E te acompanha, e te orienta, te auxilia. Mas quando ele faz essa colocação com relação ao espírito familiar, que ele trata muito bem na questão dos anjos da guarda, lá no capítulo do Livro dos Espíritos, não é? E é importante a gente dizer que a Revista Espírita foi um momento em que o Kardec teve de poder responder a muitas questões que ele não tinha tempo e trazer para a gente aqui várias passagens das suas obras edificadas. Então a gente encontra em vários parágrafos aqui citações do Evangelho, citações do Livro dos Médiuns, citações do Livro dos Espíritos, não é isso, Bill? Exatamente. Vamos encontrar do Céu e Inferno, da Gênese, vamos encontrar de toda a sua, do que é o Espiritismo, de obras póstumas, e vamos encontrar em várias passagens da Revista Espírita tais citações, tá? Mas é isso que ele quer falar pra gente a respeito desse espírito que está ali e que nós precisamos aprender a ter uma simbiose, a estabelecermos uma comunicação com eles, né? Exatamente. Renato lembrou bem aqui o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 491, Kardec pergunta: qual a missão do espírito protetor? Aí os espíritos respondem: a de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Seria bom que eles pudessem tirar as provas da nossa vida, né, Renato? Mas será que é assim? Não pode. Não podem. Poxa, seria muito bom, não é? Seria muito bom. Mas nos dão a sustentação necessária, nos dão as instruções necessárias de que precisamos. Emmanuel diz assim, numa passagem com Chico Xavier: ora, pede e aguarda. Algo virá, por intermédio de alguém ou de alguma coisa, lhe trazer as informações que necessitas. Veja bem, ele está dizendo: as informações não são as respostas. Nem os alívios. As informações que você precisa para poder seguir em frente, né? Para poder dar o próximo passo. Exatamente, vamos dar sequência aqui. Além do espírito familiar, existem aqueles que atraímos graças à sua simpatia por nossas qualidades e defeitos, ou em virtude de antigas afeições terrenas. Daí se segue que em toda reunião há uma multidão de espíritos mais ou menos bons, conforme a natureza do meio. Kardec coloca aqui: existem aqueles que atraímos graças à sua simpatia por nossas qualidades, porém pelos nossos defeitos. Isso aí é entre o que nós falamos anteriormente. A sua conduta, né, Renata? A conduta do médium, já em falando de mediunidade, somos médios, né? Todos nós somos médios, mas sobretudo os médios que estão ativos dentro de uma seara espírita, né? A conduta do médium
A gente sempre brinca aí, né? Lembramos até no programa, no último programa que nós fizemos, analisando os fatos, né? Às vezes as pessoas vêm ter conosco, Bill, eu tenho que me preparar quanto tempo antes, quantos dias antes do trabalho mediúnico? 2, 3 dias, né? Sem comer carne, sem fazer uma série de coisas, sem gastar energia, enfim. A gente fala, não, você tem que se preparar 7 dias antes, ou seja, o preparo é a sua própria transformação moral, que é aquilo, né, Renato, que vai te capacitar para ser um bom instrumento. Sim. Que os espíritos falam para o Kardec, ser um bom instrumento já está bom, já chega, não precisa de mais. Sendo um bom instrumento, ou seja, comprometido, já estará fazendo estará dando uma boa ajuda para nós. Os espíritos colocam para Kardec isso. Não é por aí, Renato? Sim. Ajudar os espíritos, facilitar. Tal como o Mestre Jesus nos assinala as questões do Evangelho, porque ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que nós não vamos conseguir, não é? Colocar tudo em prática numa reencarnação só, tá? E você trouxe muito bem na fala anterior aí a relação que a gente tem com falanges espirituais que vêm para trabalhar, ora é um enfermeiro, ora enfim, né? E vai por aí afora, né? Tantos e tantos trabalhadores que vêm, não é? Anônimos, não importa, por isso que eu falei da questão, né? Da aparência, a gente não pode julgar. Não é isso? É a mesma situação. Roguei um amparo, roguei um auxílio. Graças a Deus que o auxílio veio. Não é verdade? Bem, de onde vier, veio o auxílio. E é desse jeito que funciona, tá? Então, a gente precisa ter isso aí muito bem ligado. Por quê? Porque o Kardec traz muito bem aí, nós não somos perfeitos. Trouxemos ainda muitas situações negativas, muitos defeitos, muitas coisas. E apesar desses defeitos, apesar disso tudo, existem sim espíritos, né, que nos amam, que veem em nós, que observam em nós a propensão que nós temos, o esforço que nós estamos empreendemos para sermos o melhor instrumento possível. 100% não vai conseguir. Não é? Nós temos limitações, a nossa própria vida é difícil, é complicada, é cheia de tribulações, não é? Precisamos ter muito cuidado, né? Muito cuidado com isso, mas que a gente possa estar sempre voltado com esse compromisso. A questão da boa vontade, que Jesus fala muito bem com Simão Pedro no livro Jesus no Lar. Contemos com a boa vontade, né? Naquela pergunta em que Pedro faz para ele, mas Senhor, diante de tantas situações que o Mestre colocou para a gente aqui, para os discípulos, como é que nós vamos fazer tudo isso? E ele diz, contemos sempre com a boa vontade, ela é a nossa principal aliada, a maior aliada de todos nós. Sim, você lembrou bem o Jesus no Lar, também do próprio Jesus no Lar, de nosso tempo já tá acabando, mas no capítulo 38 do livro Jesus no Lar, chamado Argumento Justo, Jesus coloca muito bem, né? Os espíritos não estão procurando em nós ser exalados na indumentária celeste, ou seja, não estão procurando em nós anjos. O que eles estão procurando em nós são espíritos comprometidos com a mudança, porque senão, o próprio Jesus fala no capítulo, eles não encontrariam nesse solo em que pisamos, Jesus até coloca na primeira pessoa também, da humildade dele, eles não encontrariam guarida no solo em que nós pisamos aqui, nesse planeta chamado Terra. Então nós temos que, sim, que agradecer a Deus a oportunidade de servir, de serviço, como eu e Renato temos que agradecer a oportunidade, estamos aqui aprendendo mais uma vez, né, como o Renato colocou, aprendendo, relendo, estudando, reestudando, nos capacitando cada vez mais e melhor para que os espíritos possam extrair de nós o melhor. Não é isso, Renato? Sim. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais um programa, por mais um dia que com certeza como esse nunca houve e nunca haverá. Nós estamos aqui finalizando o programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano 2, 1859, o ano é janeiro. Muita paz para todos, fiquem com a paz do Cristo. Renato, um beijo no coração, meu parceiro. Obrigado, muita paz a todos, até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.